Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Excel VBA 1. Como nós vimos em videoaulas anteriores, quando nós criamos uma macro, quando nós gravamos uma macro, o Excel armazena toda a série de comandos, inserções e ferramentas que nós utilizarmos em um módulo que utiliza a linguagem Visual Basic for Applications, ok? Então, essa linguagem Visual Basic for Applications, né, ela é especial, ela foi especialmente desenvolvida para a utilização com aplicações, no caso, o Excel, tá? Então, é dessa forma que o Excel faz, ele interpreta toda a sequência de comandos que nós clicamos e executamos e transforma esses comandos nessa linguagem Visual Basic for Applications, tá? Nós vimos que essa linguagem, vamos clicar aqui na guia desenvolvedor, né? Para nós acessar o código de qualquer macro que nós gravarmos, né? Nós podemos, então, vir aqui na guia desenvolvedor e clicar aqui em Visual Basic, tá? Ou ainda, nós podemos clicar em Alt mais F11 para utilizar o atalho, tá? Então, quando nós abrimos, vejo que aqui está o código Visual Basic. Para cada macro que eu criei, né? Então, aqui, ó, essa macro, por exemplo, é a macro insere dados, né? Então, cada macro que eu criei, ele cria uma rotina que é identificada com a palavra reservada sub, tá? Cada rotina sub tem um end sub correspondente, ou seja, a sua finalização, tá? Então, aqui a gente tem uma outra macro, ó, insere cabeçalho. Então, começamos com sub, tá? Finalizamos com end sub, né? Esse aqui é maior, veja, end sub, e assim por diante. Então, cada macro vai gerar uma rotina chamada sub. Essas rotinas, então, são gravadas, são geradas no módulo. Então, notem aqui, à esquerda, a gente tem a estrutura do VBA, né? Então, nós temos, por exemplo, ó, a nossa pasta de trabalho, a qual nós estamos utilizando, que está aberta. Ele está me dizendo que essa pasta de trabalho tem a planilha 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, né? E aqui eu tenho os módulos, então, referentes às macros que eu gravei, certo? Então, essa aqui é bem a carinha da linguagem VBA, tá? O que é importante a gente saber sobre o VBA? Aqui está dizendo o seguinte, quando a gente grava macro, se cria um objeto identificado por módulo, como a gente viu ali na prática, tá? Onde são registradas todas as operações e são gravadas na linguagem VBA. Esse módulo, na verdade, se a gente nunca acessar, né, se a gente nunca acionar o VBA, ele não vai aparecer, tá? Então, para a gente visualizar ele, nós precisamos utilizar o editor de Visual Basic for Applications, que nós vamos fazer isso seguindo aqueles passos que a gente executou ali na planilha Excel, tá? Ou ainda utilizando a tecla de atalho Alt F11. Ao abrir o VBA, então, nós vimos que nós podemos visualizar ao lado direito o código, né? A linguagem propriamente dita, tá? Que foi gerada na gravação da macro. E a partir daí a gente pode executar várias tarefas que um editor de texto normal permite, tá? Então, nós podemos inserir linhas, excluir linhas, alterar dados, podemos fazer qualquer coisa, certo? Então, aqui a gente tem a visualização do nosso VBA, tá? Então, aqui, olha só, bem aqui em cima, nessa primeira parte, né? Nós temos a barra de ferramentas do VBA, tá? Então, temos comandos aqui que nós podemos estar utilizando, ok? Aqui,
À esquerda, nós temos os elementos que fazem parte do meu projeto. Aqui embaixo, dependendo do elemento que eu estou selecionando aqui em cima, eu tenho uma janela de propriedades, ok? E aqui à direita, né, nós temos então o código VBA, ou seja, a linguagem, todas as instruções em linguagem VBA. O Project Explorer, na verdade, essa partezinha aqui à esquerda, tá, onde nós temos todas as pastas, todos os elementos do projeto, nós identificamos como Project Explorer, tá? Então, às vezes a janela pode não estar visível e a gente pode ativá-la através do comando View, né? Da opção View, ou utilizando o botão de atalho para executar essa tarefa, que depois, mais tarde, a gente vai ver. Então, aqui nessa janela, a gente visualiza a hierarquia dos projetos do VBA, tá? Que estão ativos no momento. Então, notem, se eu abrir mais uma planilha Excel, ela também vai ser mostrada nessa minha janela do Project Explorer, tá? Então, entre esses elementos que a gente pode visualizar, um deles vai corresponder à planilha do Excel que nós estamos trabalhando no momento. Então, como eu falei, se tiver mais de uma, também vai aparecer mais de uma lá relacionada. O VBA, ela nada mais é do que uma linguagem Visual Basic adaptada para aplicações, tá? Por isso, o A de Applications, ok? Então, existe o VBA para Excel, assim como existe o VBA para o Access, que é um outro aplicativo da Microsoft, e também para o Word, que também é outro aplicativo da Microsoft que a gente conhece bastante, tá? Aqui só mais um detalhe que está dizendo ali que o VBA está próximo, ou seja, ela usa conceitos de orientação por objetos e utiliza um conjunto adicional de objetos voltados, ou seja, que foram desenvolvidos exatamente para a gente trabalhar com o Excel. Mais adiante, a gente vai entender um pouco melhor o que isso significa.